seu Otoniel, ele falou que ele achava que dinheiro era tudo que a esposa precisava. O tema de hoje é cobiça raiz, né? A gente fala sobre as coisas raiz, né? Quando as coisas são como elas eram originalmente. E existe um texto que fala sobre uma cobiça raiz. Para quem esteve presente no shopping, eu preguei uma palavra sobre cobiça versus legado. E a gente já teve uma demonstração pública do que é o legado aqui, né? De um casal que chegou numa cidade chamada Curitiba. E eles chegaram com 75 anos. 76. Chegaram aqui e falaram: nós estamos começando a nossa vida. E vocês foram âncoras para mim. Vocês foram enviados para mim. Quando eu recebi vocês na minha casa, eu pensei: mais alguém que vai vir aqui, né? Que eu nunca mais vou ver. E vocês foram uma âncora para nós. Vocês foram a certeza que nós não carregamos uma mensagem louca, né? Mas que a mensagem em vocês, ela nos traz lucidez de que nós estamos num caminho bom. Muito obrigada por isso. Cada vez que a Dona Esperança abre a boca, ela literalmente é esse rio que ela diz. Então, nós somos testemunhas de que vocês inundaram a nossa casa de um rio puro e vivo. Então, Tiago 1, 14, 16. Vou voltar no texto que me impactou profundamente, que o Léo trouxe na igreja no cinema. Tiago 1, 14 a 16. É um parque isso? É o Jardim Botânico, que lindo. Obrigada, Ivan. Bem-aventurado um homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e assim Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Quando esta a atrai e seduz, então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Nós falamos sobre um Jesus que tirou o pecado do mundo, e esse é o texto que me impactou tanto. Eu acho que eu vou ficar falando dele várias vezes. Obrigada, Léo. Esse é o texto que fala como nós trazemos o pecado de volta ao mundo. Ou seja, a culpa não é mais de Adão e Eva, mas a responsabilidade agora é de cada um de nós. Aqui nós vamos dar a luz. Então a cobiça, ela interrompeu o legado de Eva. A cobiça interrompeu o legado de Esaú, porque ele trocou o que ele tinha por um prato de lentilhas. A cobiça tentou interromper aquilo que Moisés viria trazer sobre a face da terra. Satanás também tentou interromper o legado de Jesus quando ele foi usado e levá-lo ao deserto. Apenas o legado do que o Pai está fazendo sobre a terra vai te firmar nas convicções profundas que você precisa para fugir da tentação que foi gerada pela cobiça. Ou seja, naquele dia, naquela manhã, eu falei que a cada tentação que vem para nós é um sinal de que existe uma cobiça dentro de nós. Ou seja, ela não é por acaso. A gente estava conversando depois do Bíblia na Mesa com a Ju, e ela estava comentando que, enfim, teve uma pessoa que comentou que ela estava no Uber e todas as vezes que alguém entrava, ela sentia um espírito de... como se a mulher quisesse... Jezabel que fala? A mulher quisesse... como é que eu vou dizer isso? Ela queria dar em cima do moço que estava dirigindo, né? E aí a outra pessoa do lado falou assim: isso nunca aconteceu comigo. Interessante, mesma idade, jovens, bonitos, saudáveis. Ou seja, a tentação que nos é proposta é relacionada à nossa luta. Isso é tão maravilhoso porque você consegue identificar o que está dentro de você. E não achar que, nossa, eu sou a coitada, eu sou a pessoa, né? Por que só comigo? Não, por que só com você? Porque existe uma cobiça dentro de você, segundo esse texto, que atrai a tentação. E quando você consome essa tentação, você dá luz ao pecado. E você gera, então, a morte. Né? Morte significa não só uma morte física, mas uma morte mesmo na sua vida, no seu ao redor. As coisas não têm vida, as coisas elas começam a ficar apagadas. Mas quando você entende o legado,
Você não é mais prisioneiro disso. E aí, naquela manhã, eu nunca consegui, nunca também era a minha intenção ter uma palavra que fosse até outra semana. Inclusive, eu sou o contrário, né? Eu geralmente terminava mais cedo. E essa palavra tinha uma parte B. E hoje eu quero falar sobre a parte B. Cobiça versus legado. Interessante que o seu Otoniel, ele exatamente verbalizou aquilo que eu queria falar hoje. Que fala sobre uma cobiça, não sei se você já tinha reparado nisso. Mas eu quero olhar essa cobiça de perto com vocês em 1 Timóteo 6,10. Se você quiser abrir. A gente vai ler aqui também. Eu acho. Vai dar boa? Vai. 1 Timóteo 6,10. Tá ela ali, ó. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Pode ficar lá. Pode deixar, por gentileza, para a gente deixar ela bem fixa aos olhos. Ali está falando sobre uma cobiça raiz. Uma cobiça que ela não é só uma cobiça, ela se tornou uma raiz. E eu nunca tinha reparado que o amor ao dinheiro era uma cobiça. E se a gente vai dizer que ela é uma raiz, provavelmente ela dá fruto às outras cobiças. E por que é interessante você pensar que essa cobiça do amor ao dinheiro é uma raiz? Porque se você for olhar tudo que cabe atrás de uma cobiça do amor ao dinheiro, cabe todas as outras cobiças, não é verdade? Cabe a cobiça da mulher, que você vai lá e paga na esquina. Cabe a cobiça da casa, cabe a cobiça da viagem, cabe a cobiça... E a Bíblia, ela classifica as nossas cobiças em 3. Sobre a cobiça dos olhos, sobre a cobiça da carne e a soberba da vida. E todas essas... todo esse amor ao dinheiro, ele fala que ele se torna a raiz de todos os males. Eu sei que isso já te chocou alguma vez. Mas dificilmente a gente se enxerga nesse texto. Porque a gente fica tão horrorizado pensando que você ter um negócio desse traz todo tipo de mal na sua vida. Que você pensa, eu não tenho isso aqui, pelo amor de Deus, né? Mas antes de vir para cá, eu queria só fazer uma pergunta que eu não tenho a resposta. Mas talvez vocês me ajudem. Todo mundo que tem amor é porque conheceu o amor, certo? Quem é o amor? Deus. Então, talvez, só talvez, esse texto seja muito mais profundo do que a gente enxerga. Por quê? Porque se eu estou dizendo que eu consigo direcionar o meu amor ao dinheiro, eu estou dizendo que eu acessei um Deus, esse Deus me revelou o que é o amor, e agora o que eu estou fazendo com esse amor? Eu estou direcionando ao dinheiro. Porque eu não consigo ver um mundo que consegue amar. Né? E aqui ele tá falando sobre um amor que ele é direcionado. Ou seja, você recebeu algo. E a dica está na parte seguinte, que ele diz assim. Algumas pessoas, por cobiçarem. No meu está dizendo assim, nessa cobiça. Pode voltar, por gentileza. Desviaram-se da fé. Ou seja, ele está falando com pessoas da fé. Que por causa de uma direção do amor ao dinheiro, elas se desviaram da fé e elas se atormentaram com muitos sofrimentos. Ou seja, um jeito rápido de você trazer tormento para a sua vida é essa frase ser verdade. E eu quero deixar claro para essa comunidade que nós temos os olhos abertos para isso. O amor ao dinheiro, se ele é raiz, ele é aquele que nutre um sistema de dor. Se ele é a raiz de todos os males, e ele é uma raiz, a função dela é fixar, sustentar, trazer absorção, armazenamento, condução da seiva. Ou seja, ela garante com que aquilo que é esse sistema seja fortalecido e fique nutrido. Ou seja, amar ao dinheiro nutre e fortalece todo tipo de cobiça dentro de nós. Porque se ele está falando que ele é a raiz e tem todos os males, eu vou dar um pouco daquilo que é os males para vocês, né? Males é natureza perversa, não é como deveria ser,
né? Ou seja, o seu Otoniel, ele estava fazendo algo e ele estava achando que fazendo isso ele ia colher uma coisa. Uma família feliz, uma família estruturada. Não era maldade dele. Ele realmente entendia isso. Eu estou trabalhando para que a minha família seja estabelecida. Ele tinha uma família. Mas ele não tinha o entendimento por trás disso. Que hoje ele tem. Males, não é como deveria ser, baixo, perverso, desagradável, injurioso, pernicioso, destrutivo e venenoso. Então, tudo isso acontece em volta desse texto bíblico. Então, eu acredito que essa cobiça do amor ao dinheiro, segundo esse texto, ela abre espaço para que as outras cobiças se desenvolvam com força. Afinal, nós não dizemos que o dinheiro é o senhor das possibilidades, né? Então, a cobiça do amor ao dinheiro é aquele desejo... O que é uma cobiça? É um desejo sem domínio próprio. Ou seja, é algo desenfreado. Mas eu quero dar uma boa notícia para vocês, que o texto ele continua. E ele diz assim, não vos enganeis. Eu vou pedir para vocês abrirem de novo Tiago 1, que a gente leu, agora o 17, se eu não me engano. 17. Tiago 1, 17. Oi? Ali. Então ele fala assim, ó. Vem a cobiça, vem tentação, você consome ela gera o pecado e ela traz a morte. Mas ele diz assim, não vos enganeis. E aí você olha para essa continuação e você fala assim, o que isso tem a ver com o que ele falou na parte anterior? E ele diz, não vos enganeis, meus amados. Toda boa dádiva, todo dom perfeito, vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Ou seja, quando você está preso às cobiças, você está literalmente tirando essa verdade da sua equação. Você está achando que a sua cobiça... Por que você vai atrás de algo? Porque você não tem, certo? Então você vai atrás de algo porque você não tem, né? Mas nós, quando estamos em Cristo, nós estamos enxertados em Deus. Ou seja, a nossa fonte, a nossa nutrição não está fora de nós. Ou seja, nós não precisamos cobiçar algo. Nós precisamos entender o versículo seguinte que diz o quê? Toda boa dádiva e todo dom perfeito, ele vem do alto. Ou seja, o seu Otoniel não estava errado ele trabalhar. Mas estava errado ele não ter a consciência de um pai que já estava dando tudo aquilo que ele precisava. Que já tinha colocado dentro de você o amor, o tempo para sua família, a atenção para sua esposa. Mas essa forma de enxergar o dinheiro literalmente te roubou, né? Te roubou daquilo que Deus tinha te dado. E daquilo que você perseverou. E porque você perseverou, você tem até hoje. Por quê? Porque não foi a cobiça que te deu um casamento. Foi Deus que te deu um casamento. E só Ele consegue sustentar casamento. Porque Ele gerou casamento. Ele que inventou esse negócio. Então, você precisa entender que como cristão, a sua dádiva, ela vem do alto. E ela não vem do seu querer, não vem da sua cobiça. Não vem do seu trabalho. Engano está em acreditar que alguma boa dádiva pode vir de outro lugar, senão do Pai. Ou seja, você está casado, você está no corpo de Cristo, você está com Cristo. Porque nossa dádiva, ela não pode vir do amor ao dinheiro. Mas como que eu discerno isso? Como que eu consigo ver na minha vida se os recursos na minha vida estão vindo da minha cobiça? Ou eles estão sendo gerados por Deus? Ou eu estou recebendo da parte de Deus? Porque na verdade Satanás, ele também pode dar conquistas para você. Ele também pode dar conquistas. E a gente foi ensinado no ambiente de igreja que você deu certo, tua conta está positiva, Deus está com você. Mas Satanás, ele não só pode dar dinheiro, mas ele ofereceu para Jesus reinos. Ele ofereceu tudo aquilo que o mundo tinha. O que o mundo tem? Aquilo que o olho vê, para a carne e a soberba da vida. Ele ofereceu tudo para Jesus.
Então, Satanás, ele pode oferecer sim. Mas somente Deus, ele pode acrescentar na sua vida, sem a presença de Deus, sem a presença da cobiça, alguma coisa. Então, quando Deus te dá algo, o que você está eliminando da sua vida? A cobiça. E se você não tem a cobiça, o que você não vai gerar na sua vida? Você não vai gerar o pecado e não vai gerar morte. E aí eu comentei aquele dia, né, que as coisas, inclusive as coisas que a gente tem, elas podem estar gerando morte na gente. Por quê? Porque a gente alcançou por cobiça. A gente olha aquela moto que está parada dentro da nossa casa, ela não está gerando vida. Ela está gerando morte. Não sei se você já teve essa oportunidade. Eu assisti um documentário de uma mulher que ela tirava tudo do armário, pegava as blusas e sentia as blusas e falava assim: essa blusa traz o pensamento positivo ou negativo? Aí era assim, negativo, então vai fora. Eu olhei aquilo e falei assim, mulher doida, né? Mas faz muito sentido. Porque as coisas, elas falam na nossa casa. Não sei se você já percebeu isso. Né? Aquele armário torto, assim, olha pra você todo dia, aquele negócio tá falando com você. É uma coisa, ele é parado, ele é estático, mas ele tá falando com você. E como a dona Esperança falou muito claro, a vida dela, ela percebe Jesus encarnado na vida dela. Em todas as coisas. E coisas mesmo. Por quê? Porque quando você olha para as coisas na sua casa e vê quem te deu, é outra vibe. A sua casa é outra casa. O seu carro é outro carro. Você entra de um jeito diferente, você trabalha de um jeito diferente, você acorda naquela cama e fala assim, você acorda diferente. Por quê? Porque um filho de Deus, as coisas deles também servem a Deus. As coisas servem a Deus, glorificam a Deus. Por quê? Porque foi Ele que te deu. E tudo aquilo que Ele dá é eterno. Por quê? Porque Ele vai gerar um legado na sua vida. E esse legado vai de geração em geração. Ou seja, você está andando com o carro, seu filho talvez nem vai herdar o carro, mas ele vai lembrar de uma mãe que orou por um carro, que estava dentro daquele carro, e quando ela andava, ela reconhecia de onde aquele carro veio. Então, o convite que a gente tem não é para você deixar algo maravilhoso, que é a cobiça, as coisas, para, vou ficar assim só com as coisas de Deus. Vou só ficar cantando na igreja. Não. Você, quando abraça Deus, você sempre vai largar algo pior para algo melhor. E Ele vai te dar coisas que falam, coisas eternas, que vai gerar um legado para a sua vida, para os seus filhos. E, inclusive, as coisas vão ficar falando com você. Depois até que você for embora. Então, como é que eu consigo descobrir se aquilo que eu tenho veio do amor ao dinheiro ou veio do meu pai? Você precisa apresentar a realidade invisível. A realidade invisível para a sua realidade visível. Tudo passa a ser seu quando isso também não vem de uma consciência escrava. Então, Satanás, ele vinha apresentando uma cobiça e Jesus apresentava o quê? O legado. Satanás apresentava, eu posso te dar isso aqui. Jesus apresentava assim, meu pai já me deu, meu pai já falou. E ele afirmava aquilo que já era. Então, quando você consegue dizer para a sua realidade, quem te deu? Quando o seu Otoniel vem aqui na frente e fala assim, Deus uniu, Deus me deu a Jussara, como isso é poderoso. Você está dizendo, dando nome, você está glorificando o nome de Deus por aquilo que... Não tem algo melhor do que quando você dá uma coisa para o seu filho e o teu filho fala assim, nossa, você me deu. Ele fala assim, nossa, que gostoso. Ele reconhece que não foi do acaso que caiu lá na conta, né? O Vini estava compartilhando umas semanas atrás, que ele era sócio de uma pessoa e quando ele foi, né, conhecer finalmente esse sócio, ele foi dar um abraço lá e ele estava com uma camiseta escrito fuck God, sei lá. Tipo, pensa assim, eu tô sócio de um cara que está dizendo assim, se lasque Deus, entendeu? E quando ele viu aquilo lá, ele falou assim, onde eu me enfiei? Olha com quem que eu fiz sociedade. E ele discerniu que aquele dinheiro precisava ser desfeito. Por quê? Porque ele queria ter a certeza que tudo que entra na casa dele, Deus deu. E quando ele olhou aquela camiseta, eu acho que ele ficou meio desconfiado. Pensou assim, de onde veio esse negócio? A própria Tere conta o testemunho, quando ela conheceu a Cristo, a empresa dela inteira pegou fogo. Inteira pegou fogo. E a pessoa assim, né, eu já estaria chorando. E a Tere não, Deus vai me dar em dobro, porque quando Ele dá, Ele vai restaurar, Ele vai fazer. E foi assim que aconteceu, literalmente. Ela tinha uma moto queimada lá, ela falou, anos depois ela tinha 2 lá. E às vezes a gente olha assim e é meio incrédulo em relação a isso. Mas eu posso dizer para você que você veio do invisível. Tudo que você enxerga veio do invisível, você não via. E assim é quando você crê.
A semente da sua fé, ela é um grão tão pequeno que quem passa do seu lado, ele sempre vai desprezar. Ele vai falar assim, o que vai nascer disso aqui? E sempre vai ser surpreendente. Você é testemunha da semente que caiu no seu coração. Você é testemunha. E só você sabe que só Deus poderia transformar uma coisa desse tamanho numa hortaliça que é a maior de todas. Só Deus. Deus e eu sou testemunha da sua vida. Então você precisa crer como Jesus e declarar aquilo que você já é. E você declarou junto com o Vini hoje que você já é rico. Não sei se você ficou assustado com essa frase. Mas pela palavra de Deus eu quero provar que você já é rico. Por quê? Porque você já foi enriquecido. Você é rico sem dinheiro. E isso é uma coisa que a minha vida eu cresci assim. Por quê? Porque eu sou herdeira de uma coisa que nunca caiu na minha conta. Mas a minha mentalidade, por causa disso, ela é totalmente diferente. Eu nunca cessei. Mas a minha mente nunca vai faltar. Ridículo. Porque eu não tenho nada na minha conta. Mas o fato de você entender quem é o seu pai, sua mente vai ficar saudável. E você se alinha ao legado que ele está fazendo sobre a terra. E a riqueza, ela vai compor o quadro que Deus já pintou. A riqueza, o dinheiro, ela é um composto de um quadro lindo que Deus está fazendo. E eu quero provar para você que você é rico. Em 2 Coríntios 6:10. Eu sempre quero falar Corinthians, mas é Corinthians. Você é corintiano? O que você é? Paulista, São Paulino? Uma vez eu te vi aqui no... eu vi você com camisa. A primeira vez que eu te vi, você estava com uma camisa de futebol. Por isso que eu tenho essa imagem na minha cabeça. Entristecidos, mas sempre alegres. A dona Esperança falou sobre isso. Pobres, mas enriquecendo muitos outros. Agora, se você não tiver essa frase aqui em outro lugar, senão no reino de Deus, você estaria me chamando de louca. Nada tendo. Como assim? E ele está dando uma mentalidade saudável para nós. E eu acredito que você já se sentiu assim. De alguém que não tinha nada na conta, mas estava te enriquecendo. Você está com essa pessoa, você parece que está assim, tic-tim, tic-tim, tic-tim. Você está conversando com ela e está somando, está enriquecendo, você está ficando rico. Né? Quando você escuta um casal assim, você não se sente enriquecendo? Não estou chamando vocês de pobres. Mas eu estou falando, quando você escuta eles, você não se sente enriquecendo? Então aqui está a prova. Quando ela falou da tristeza, né? A tristeza sobre ser passageira, mas a alegria sendo um fruto do Espírito. Então você consegue enriquecer a muitos. Você consegue enriquecer a muitos e isso não tem nada a ver com a sua conta, com o seu dinheiro. Então, não vos enganeis. Toda boa dádiva vem do alto. Não importa quão bonita é a aparência da cobiça, apenas a boa dádiva ela vem do alto. E é interessante como a aparência ela nos engana tanto, né? Quando Davi foi escolhido, você pode ver que os critérios que estavam sendo analisados eram físicos, né? Ele chegou, olhou um irmão. É um critério físico, é a maneira como nós olhamos, né? E daí Deus falou, não é esse, não é esse, não é esse. E aí vem alguém, né? Que estava lá não sei aonde, foi chamado. Tá tudo nada a ver. Não estava chamado para reunião, não tinha altura para passar no teste para ser rei, né? Devia estar tudo fedido, né? Porque ele trabalhava com ovelha, né? Trabalhava com ovelha, com urso, com esse tipo de bicho. E aí você vê que uma pessoa nada a ver, né? Aleatória, ela foi escolhida porque Deus queria provar para o povo que toda boa dádiva ela vem do alto. E antes eles tinham aquele rei bom, grandão, né? Tipo, com músculos, assim, tipo Murilo, assim. Não que Davi fosse fraco, porque ele defendeu... Lourenço, tá bom. Eu queria elogiar você, né? Que era o outro rei que você queria, né? Então, como Davi. Mas, e aí, para eles era muito fácil, como a Pamela me disse, né? Era muito fácil achar que as vitórias eram por causa de um rei bom. Por causa dele fala bem, ele se veste bem, ele tem os músculos. Então, facilmente... Nós podemos entrar numa cobiça sem assim, ó. Eu, não na minha vida, né, pessoal? Só na vida dos outros. Mas é interessante isso, sabe? Para a gente parar e refletir. Porque se ela é a raiz, esse amor ao dinheiro é a raiz, é porque ela escraviza com uma boa desculpa. Você já teve uma boa desculpa?
o dinheiro ele é sempre um ponto difícil de se tocar. Eu não queria fazer nunca generosidade na igreja de cinema. Se eu pudesse passar todas as vezes, era assim, fala o outro, porque eu ficar pedindo era um negócio estranho, assim, né? Por quê? Porque a gente sempre tem uma desculpa e uma dor muito grande atrás dessa parte financeira. Mas eu quero que isso se ressignifique dentro de você e pensar, se você, na sua pobreza de infância, nas suas realidades difíceis, tivesse conhecido o reino de Deus, você não teria essa sensação em relação ao dinheiro. Porque eu conheço pessoas que têm pouco dinheiro, mas os filhos eles não têm o pensamento de escassez ou essa mentalidade travada. E então, eu digo assim, né? Todo ladrão, ele é ladrão, mas ele tem uma boa desculpa interna para ser ladrão. Acredite. Ele não está só roubando porque ele está roubando. Ele contou uma história para ele, tão boa, que ele continua roubando. Né? Inclusive, ele às vezes ocupa lugares importantes no nosso país. Mas acreditem, ele realmente acredita. Sabe por quê? Porque às vezes a nossa dor ela é tão grande que a gente conta uma história para ela e a gente está fazendo uma compensação dentro de nós. Ao invés de curar essa área da nossa vida, a gente começa a criar uma boa narrativa para que essa área não seja tocada. Então, a Bíblia diz, né, que nessa cobiça, eles se desviaram da fé e se atormentaram com muitas dores. E esse é um questionamento meu, assim, pessoal, em relação a pessoas da minha geração que conhecem a Jesus, sabe? Eu vejo essas pessoas oraram para prosperar, oraram para ter uma situação financeira, mas essa situação financeira abriu um leque de possibilidades. E aí tudo que você imagina, né? É engraçado, né? Você vai ver, tipo assim, primeira coisa que a pessoa faz, troca o carro, não sei o que. Ou seja, ela abre um gatilho onde ela vê as cobiças se abrindo como nunca antes, né? Aqueles leques assim, nossa, eu posso comer tudo que eu quiser, posso comer, não sei o quê. E é interessante porque às vezes você nunca chegou num lugar de ter e você não sabe o quão chato é ter. Porque a hora que você pode escolher em que restaurante você quer todo dia comer, você vai querer comer a comida da sua esposa. Acredita em mim, isso é verdade. Não precisa pensar muito longe. Mas às vezes a gente quer ter a nossa experiência, né? A gente quer ir lá, quebrar a cara, né? A gente quer ver como é que funciona de verdade, né? A gente quer ter uma experiência pessoal com amar o dinheiro. Aline, como eu sei que eu estou amando o dinheiro? Sinais que eu estou tendo essa cobiça na minha vida. Eu peço pouco para Deus. O fato de você não pedir para Deus, você está dizendo muitas coisas. Ai, mas Deus não se importa, Deus não precisa ouvir a minha oração. Deixa que eu vou lá trabalhar na minha segunda, eu já sei o que eu tenho que fazer. É um sinal. Por quê? Porque toda boa dádiva, ela vem do alto. E quando ela vem do alto, ela vai chegar na sua casa e ela vai gerar legado e vai ser poderoso. Como que outro sinal que eu acho que... será que eu estou cobiçando? Será que eu estou tendo essa cobiça? É quando você crê que o trabalho que traz o sustento para você. Né? E não é... Mais uma vez, né? A gente vê a Raiz fala sobre sustento, fala sobre uma cobiça do dinheiro. Então, no fundo, você não acredita que aquele que dá a sementinha para o pássaro não morrer, aquele que veste o lírio dos vales, é o mesmo que não vai deixar faltar para nós. Então, não tenha vergonha de pedir. Não tenha vergonha de mudar de trabalho, de emprego, porque é Deus que está te dando sustento. Terceira maneira de você ver alguns sinais na sua vida de que talvez você esteja cobiçando, fazendo uns flertes com o amor ao dinheiro. Qual foi a última vez que Deus te deu algo? Qual foi a última vez que Deus te deu algo? Eu estava sentadinha ali, dei a palavra para o casal, eu estava pensando o que no meu corpo eu comprei. Então, pessoal, eu ganhei essa aqui, da Verinha, esse aqui eu ganhei da Débora, esse aqui eu ganhei da Chantal. A calça eu comprei e o sapato eu ganhei do Cal. Não foi intencional. Acabei de pensar ali. E é interessante você pensar que muitas pessoas não têm coragem de usar o que Deus dá. Não tem coragem. Por quê? Porque elas estão tão presas no desejo que a cobiça, a mídia, a realidade que você vê no teu Instagram gerou, que você está tão preso
E às vezes Deus está te dando e você não acredita que aquilo vai caber, não acredita que aquilo vai combinar. Mas, pessoal, dá certo. Mais ou menos. Estou melhorando. Mas pode ter certeza que tudo aquilo que eu comprei na promoção, porque eu sempre tinha o meu armário colorido, por quê? Porque o que está em promoção é a peça colorida. Aí uma vez eu fui pôr a roupa, era assim, tipo, calça vermelha, jaqueta roxa, cachecol amarelo. Nossa, eu tava numa coisa de família lá, com a minha família, daí fizeram uma foto, daí eu olhei e falei, gente, e eu não tinha outra opção de roupa, era aquilo mesmo. Já foi bem pior, pessoal. Inclusive, eu recebo conselhos e peças, assim, que você acha que combina comigo. Mas... Ai, o brinco eu ganhei do Cal também. Mais uma. E aí, e as pessoas realmente, elas não têm... Elas perderam a capacidade de ganhar do pai. Aí, como é que Deus vai te dar se você olha e fala assim, putz, não combina com nada aqui. Calma, né? Deixa ele construir isso, né? Deixa ele encher todo o teu armário, né, Jussara? E daí você pensa, nossa, agora combina tudo, claro. Né? Tem coisas que Deus quer se alegrar com a sua casa, com aquilo que você tem. Não só você, deixa ele participar. Pergunta para ele, vê aquilo que Deus te deu, aquilo que Deus te dá. Então eu tenho testemunhos bem absurdos. Eu queria um São Bernardo. Eu orava. Criança, né? Viu Beethoven, filme Beethoven. Eu falava assim, ai Deus, quero um São Bernardo. Sério, chegou na chácara do pai do Cal um São Bernardo. Chegou lá e eu assim, é para mim, é para mim. E eu falava assim, eu quero um São Bernardo e eu não quero pagar. Pessoal, não tem um São Bernardo, tá? É uma experiência muito única, eu posso contar. É bem parecida com a do filme. Vocês não precisam ter essa experiência pessoal. Mas Deus, ele supriu algo dentro de mim. Ou seja, como que esse cachorro foi parar lá? Era da rua. Eles falaram assim, entrou aqui. Não sei se é bem verdade, né? Mas assim, eu acreditei. Porque tinha bastante gente que gostava de roubar lá, que morava com o Cal. Vocês conhecem a história, né? Enfim, não sei como foi parar. Mas eu recebi do Senhor, não sei como eles receberam. Eu orei, vocês não oraram, era para mim. Enfim, parou o São Bernardo na minha casa. Então, cheque a origem de tudo que você tem na sua casa. Você não precisa ser uma mística igual aquela mulher que fica abraçando as roupas e fazendo os mantras lá. Mas perceba tudo que você tem na sua casa, o seu carro. Quando você entra no seu carro, o que você sente? Se sente ingratidão? Como você sente? Porque se foi Deus que te deu, precisa gerar em você alegria. Porque se Ele deu, é porque Ele achou bom para você. Né? Agora, você achar e concordar, né, existe uma grande diferença. Então, entra com Deus, porque é mais garantido, posso te dizer. Não vos enganeis. Né? Ele fala assim, não se deixe enganar. Por isso que eu digo para o Toniel, né? É um engano, né? Não é uma coisa intencional que você falou assim, eu vou só investir aqui na minha família, no trabalho, e daí eu vou ferrar com a minha esposa, e daí vai acontecer, né? Eu duvido, né? Mesmo que você falando sobre a sua mentalidade religiosa, que essa era a sua intenção. Eu duvido. Então, não se engane. A Bíblia está dizendo sobre uma possibilidade, né? De nós estarmos enganados. E vamos, então, prestar atenção nisso. Sabendo de onde vem a sua dádiva, ela nunca vai gerar uma cobiça, e ela vai então gerar um legado e vai gerar vida e não morte na sua casa. Então, a verdadeira riqueza é você ter... Como você sabe que você não está tendo esses flertes com o amor ao dinheiro? Quando você tem essa verdadeira riqueza, eu digo verdadeira porque é daí Deus que te deu. O que acontece com você? Você tem facilidade em dar. Por quê? Não sei se você já ganhou uma coisa. Quando você é mãe, você ganha um saco de roupa. Aí você passou a fase, o que você faz com o saco de roupa? Você só faz assim, ó. Tipo, próxima. E por que a gente não tem isso com as nossas coisas pessoais? Porque eu fiz, eu conquistei, tem o meu suor. Essa casa tem o meu suor nas minhas paredes. Né? Por quê? Porque a cobiça, ela gera isso. Ela nos gera uma mentalidade de escravidão em relação ao que a gente tem nas mãos. E aí, se você tem facilidade em dar, é porque você está liberto disso. Facilidade em ser roubado. Quem aqui tem facilidade em ser roubado? Por que você precisa ter facilidade em ser roubado? Porque aquele que te deu uma vez, você acha que ele vai ter dificuldade em te dar 2 vezes? 3 vezes? 4 vezes? 5 vezes? Então, se eu e você não temos ainda essa facilidade em ser roubado, eu quero dizer, você tem a unção para isso. E biblicamente ainda, que você vai ser roubado e vai dar mais uma parte assim para ele levar junto. Porque você sabe de onde quem te deu, você sabe quem te deu.
E quando você sabe quem te deu, faz toda a diferença. Certo? Porque é uma fonte inesgotável, como diz a Dona Esperança. Então você também tem facilidade em perder, né? Porque você sabe, né? A gente já aprendeu que o Espírito Santo, inclusive, faz achar as coisas, né? Então, perdeu, inclusive aquele que te deu, ele tem habilidade em achar, né? Inclusive, uma ovelha das que se perdem. Então, ele tem habilidades em achar aquilo que está perdido. Inclusive, esses dias, a Maiara, desesperada para ir no casamento do Lorenzo, ela precisava de um vestido que eu usei no casamento dela, que era exatamente a mesma cor. E eu assim, Maiara, não sei, já procurei lá, vou procurar no outro, procurei no terceiro. E a Maiara, assim, como sempre, você já perguntou para o Espírito Santo? Eu falei, eu vou bater nessa menina. Ela sempre fala essa frase. Se você está me ouvindo, te amo, Maiara. E ela falou assim, talvez não está num saco, assim, que a minha outra, que você emprestou o vestido para minha outra, te deu um saco, talvez está ali no armário, fechado, dentro do armário. Eu falei, cara, não é possível. Ela está descrevendo, eu tenho certeza. Quando eu fui no armário, ela estava exatamente do jeito que ela descreveu. No saquinho que ela falou, eu falei, cara, Espírito Santo, além de eu ficar com raiva dela, agora ela ainda acha as coisas na minha casa. Nem eu acho as coisas, agora ela está achando na minha casa, né? Então, são formas da gente entender que essa verdadeira riqueza, ela realmente nunca vai ser roubada de você. Por quê? Porque as coisas não vão conosco pro reino, né? Mas o nosso Pai vai. Graças a Deus. Então, as cobiças, elas não vão nos roubar desse presente maior que é estar com o Pai. Então, cuidado. A cobiça, ela é uma recompensa imediata que ludibria você da falta de legado. Então, uma forma desse mundo ficar te ludibriando, assim, é ficar te dando coisa. Daí a pessoa fala que Deus está dando e você assim, não. Né? Essa é uma forma de você ser ludibriado, né? Dinheiro, ele pode nos ludibriar e anestesiar. Vocês concordam comigo? Então, por exemplo, né? Aqui nós não temos pastores que recebem salários, né? Inclusive a gente fala isso abertamente, né? Inclusive é uma oferta de R$1.000 que às vezes os pastores ainda devolvem porque eles creem tanto nessa palavra que Deus vai prosperar que eles devolvem o dinheiro para a igreja. Mas o que eu consigo observar nas igrejas que são prósperas nos Estados Unidos, né, nesses movimentos mais modernos? Os pastores estão tão cansados, eles estão tomando remédio tarja preta e as ovelhinhas estão lá, continua pregando. E o cara tá literalmente pregando todo domingo na base da tarja preta. E o que acontece? O dinheiro, ele acaba sendo um... Ai, caiu. Tá tudo bem, Andressa? Ai, Jesus. Ai, Ai. E aí, o que acontece? Por causa do dinheiro, os pastores, eles aguentam. Ou seja, eles não prestam atenção na saúde, ninguém tá nem aí que ele tá tomando remédio de tarja preta, ele fala no púlpito, fala assim, vocês estão escutando o que o pastor tá falando? Pelo amor de Deus, dá férias para ele, manda ele para algum lugar. Você ama o teu pastor ou você quer receber a palavra dele só? E aí o que acontece? O dinheiro, ele é uma forma de você enganar você. Porque aí você não percebe que está cansado, porque eu estou recebendo. Você não percebe que você está ficando mal, mas você está recebendo. Então, o dinheiro, ele é um grande ilusionista nisso tudo. Porque no fundo a gente está cansado, às vezes a gente está se escondendo então atrás desses privilégios, né? Eu estou cansado como pastor, mas eu ando de avião, né? Pelo menos eu não estou andando de ônibus. E no fundo a gente está nos esquivando. Não olha para mim, eu não tenho só 1 minuto e meio. É verdade é verdade? Eu não falei 40 minutos. Eu falei? Eu falei 40 minutos? Pessoal, eu vou ter que fazer a parte 3. Pessoal, primeira vez que eu faço a parte 1, a parte 2, eu vou fazer a parte 3. Vocês querem a parte 3? Então tá bom. Então eu vou terminar por aqui. Que elas precisam dormir, porque os filhos delas têm horários. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, esse alguns aqui foi bem generoso, nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Porém, esse texto também continua, diga glória a Deus. Que o texto continua e ele diz, tu porém, homem de Deus, foge dessas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. E aí nessa parte eu imaginei aquele homem jovem rico chegando para Jesus, né? Com tudo aquilo que ele tinha, né? E aí Jesus, ele fala o quê? Larga e me segue, né? E ele está dizendo aqui que a forma de nós fugirmos do amor ao dinheiro é seguindo. Ele diz assim, tu porém,
Foge dessas coisas, antes segue a justiça, segue a piedade, segue a fé, segue o amor. Ou seja, a nossa fé, ela é uma constante perseguição de Cristo, né? A gente está perseguindo Ele. E uma baita oportunidade aquele homem perdeu, né, de seguir a Jesus. Jesus não estava fazendo ele trocar algo bom por algo pior. Ele estava dizendo: ei, eu quero tratar essa cobiça aí tua, porque eu quero gerar algo dentro de você que você vai ser capaz de não produzir algo aqui só para a terra, mas um legado. Você vai produzir algo eterno, né? E é assim, essa é a proposta daquilo que Jesus tem para nós. Então não é para eu ter dinheiro, né? Essa é a pergunta de muitos, né? Não sei se você, mas na casa do Cal era castidade total, pobreza total e obediência total. Não, né? Existe uma maneira de você estar sobre ele. Então nós vamos ver no nosso 3º capítulo. Brincadeira, vocês que esperem, vou falar tudo. Vou falar tudo, vou ficar segurando as coisas. Exorta aos ricos do presente século. Olha que legal. Exorta aos ricos do presente século. Ou seja, então tá bom. Então, não, tem uma frase bem ruim aqui para ele, que eu vi um versículo aqui que fiquei com medo. E ele diz assim: exorta aos ricos do presente século. 1 Timóteo 6, 17 e 19, a continuação do texto. Que eles não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Aprazimento deve ser alegria, né? Gozo. Que pratiquem o bem, além de ser ricos, sejam ricos em boas obras, generosos em dar. Você sabe dar porque você sabe a fonte, então você sabe que aquilo vem sempre. E prontos a repartir, né? I don't want to share. As crianças, né? Um dia um amigo meu falou: vou levar meu filho no psicólogo, ele não quer dividir. Eu pensei, nossa, né? Se ele fizesse um raio-x no mundo inteiro, as crianças tudo nascem não querendo dividir. Até que a gente ensina, né? Que ali onde vem mais. E como que você ensina? Falando pro seu filho: eu não tenho dinheiro. Eu não tenho dinheiro para te dar agora, filho. Já era. Não, assim você tá ensinando. Primeiro, ele tá vendo daí, falando: ele é pobre, ele não tem, e aí ferrou. Então eu vou ter que, né, ter outro pai na minha vida. Não, é você olhar para o seu filho e você falar: eu não tenho agora para te dar, mas eu sei alguém que pode, e a gente vai orar. E Deus pode te dar, né? Olha o tanto de bloqueio que a gente não ia ter de adultos, né? Que tem bloqueio com finanças se a gente tivesse um pai só que olha né? Porque os filhos, eles querem cada coisa, né? R$100 da noite pro dia, 300 não sei o quê. Eles olham só aquele negócio que é de plástico, custa desse tamanho. Você pensa assim: vai ser 10ão. Não, R$100. Estraga no outro dia, né? E eles acham que... Por quê? Porque a questão deles não é o valor. E a gente vai lá e coloca o valor. Eu não tenho dinheiro, não sei o quê. Então a gente tá... na verdade, a gente está como é que eu posso? Programando eles para mentalidade de cobiça. Sem entendimento. Óbvio que você não faz isso de propósito. Eu sei, eu também não. Mas todas as vezes que você entende essa palavra, e se eu puder, eu vou falar mais sobre isso outra vez. Eu vou continuar. Não sejam orgulhosos. Ou seja, não selecione a mesa onde você senta, rico. Não é porque você é rico que você tem que selecionar onde você senta. Você pode... todas as coisas naquele que te fortalece, né? Inclusive, menos. Não depositem esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus. Riqueza na terra é instável. Por isso, nosso fundamento é Cristo e não as riquezas. O que mais me faz bem... O que mais fez bem pra mim, por incrível que pareça, foi levar um golpe e me endividar. Por quê? Porque isso me tirou as pernas de uma mentalidade que eu tinha de que eu nunca ia poder me endividar e perceber que Deus estava comigo numa dívida, se eu não tivesse tido essa experiência. Pratique o bem. Não pratique pesos e medidas conforme desejos. Ele diz: pratique o bem. Um monte de coisa aqui. Blá 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 blá. Pratique o bem. Sejam ricos de boas obras, generosos em dar, prontos para repartir, né? Você ensina aos seus filhos. Não é porque você tem dinheiro para comprar 2 cocas que você não compra uma e divide. Você está ensinando a questão de dividir, a questão de que você pode compartilhar, né? Ele não te vê dividindo e depois você quer que divida com os outros, né? Generosos em dar. Um dia eu recebi uma bola do Christopher, que estava aqui. Uma bola, era ele e o Estevão, acho que deram pro Taylor.
E eu sabia, cara, essa bola ela vai durar, porque ela era grossa, ela era boa, ela tinha uma marca. Ele ganhou dele, saiu do cinema lá, acho que do Curitiba, saiu com a bola e tal. Deu, nossa, que legal. Ele chegou em casa, deu, tipo, um dia depois, chegou um amigo. Ele, mãe, eu dei a bola pro meu amigo. E eu assim, não é possível, tipo, eu sei que eu vou ter que comprar milhões de bolas de novo, porque essa estourou várias vezes e essa não vai estourar, né? E na hora eu tive que segurar e falar, não, é isso aí, filho, muito bem. Legal, legal. Você é muito legal, eu não sou tanto. E é engraçado, porque depois disso, ele ganhou algumas bolas. E ele continua dando, né? Ele dá Lego, dá tudo. Se deixar, ele tá dando lá. Acumulem tesouros, ele diz ali, olha que bonito. Olha só. Acumulem para si mesmos tesouros. Então você pode acumular. Mas, olha só o que esse tesouro vai ser. Ele vai ser um sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Ou seja, a tua riqueza ela vai fundamentar a próxima geração para que elas conheçam a verdadeira vida. Que foi a frase que o Mr. Vini falou aqui, né? Ele falou que tudo aquilo que você ganha, tudo aquilo que você tem vai ser colocado no reino de Deus. Eu tinha mais uma meia hora, mas eu vou deixar vocês serem felizes assim comigo e irem dormir assim sem ficar com raiva de mim. Queria que você colocasse de pé. Pai, obrigada porque nós podemos compreender as coisas como uma criança, mas não com uma imaturidade de criança, mas sim com uma responsabilidade de adulto. E nós dizemos que estamos prontos para sermos maduros em relação ao dinheiro, a não sermos escravos, não termos uma mentalidade escrava. Obrigada, Pai, porque nós temos pessoas aqui no nosso meio que nos ensinam a não amar ao dinheiro. Obrigada porque nós temos um Pai na qual nós direcionamos o nosso amor e nós não precisamos mendigar nada sobre a terra. Obrigada, Pai, porque você é a nossa fonte de amor perfeito. E o amor representa tudo aquilo que é paciente, bondoso. E eu digo, Pai, que nós não vamos ser franguinhos de trocar aquilo que é excelente e perfeito por uma cobiça passageira que nos ludibria, mas na verdade está nos tirando de um legado eterno, Pai. Obrigada porque eu vejo pessoas aqui colhendo por causa da perseverança. E essa perseverança que você está tendo na sua vida é porque você não está mais interessado na cobiça. E eu digo que você persevera porque você vai colher frutos do legado. E os frutos de legado, eles são eternos, eles são maravilhosos, eles são paciente, amor, mansidão, domínio próprio, fidelidade. Tudo isso, Pai, porque nós desprezamos a cobiça. Nós sabemos o que ela gera em nós e nós não somos mais aqueles que trazem ao mundo a luz ao pecado e à morte, mas sim trazemos a luz, o fruto do Teu Espírito em nós. Obrigada, Pai, porque quando você nos coloca juntos, nós somos uma conspiração de legados. Pessoas que permaneceram, pessoas que estavam doentes e permaneceram orando e levantaram 22 anos da cadeira, levantaram dizendo: eu ainda creio que é possível um Deus que cura. E é nessa fé, Pai, que nós nos estabelecemos. Não é numa fé que traz uma cura imediata, mas é numa fé, numa certeza que nós temos um Deus que cura. Nós temos um Deus que salva. E essa é a nossa mensagem. A nossa mensagem não vem como uma persuasão de marketing. A nossa mensagem, ela vem comprovada de frutos. Frutos bons, frutos gostosos, frutos maravilhosos. Frutos que saciam a sede e a fome que há em nós. Pai, eu declaro que aqui nessa casa é uma casa interminável de frutos maravilhosos, intensos, que vão durar para os filhos dos nossos filhos, porque o Senhor nos dá capacidade, inteligência e entendimento de gerir aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos em todo o tempo. Aleluia e amém. Aleluia. Você já se sentiu assim? Deformada? Presa num lapso? Revivendo conversas como se estivesse faltando algum pedaço?
fecha os olhos e ainda enxerga aquela menina aflita, em busca de acolhimento. Um lugar seguro ou alguém que consiga colocar em palavras aquilo que só você sente. Eventos que ocorreram há muito tempo alteram de modo quase permanente muitas mulheres. O coração ferido da mulher que sofreu abuso ou a mente da menina que presenciou os mais hediondos atos de crueldade e testemunhou espancamentos, estupros, agressões, é semelhante a uma boneca de pano rasgada, e seus tecidos continuam a fazer-se visíveis ao longo da sua vida. E até mesmo as lágrimas mansas, os passos apressados e os olhares vazios evidenciam a busca pelo encontro da voz que colocará em palavras essas feridas abertas. Então, essa mulher recebe um toque. Um toque daquele que ainda a vê como a menininha que usa grandes laços, vestidos esvoaçantes e sapatinhos de boneca. Aquele que escuta o som dos pés correndo sobre o assoalho. Aquele que chorou por ver a sua menininha passando por injustiças é o mesmo que hoje a chama, assim como chamou Esther, Débora, Maria Madalena, Sara, Ana e Ruth. Eu sei, não é possível alterar o passado, mas você é uma sobrevivente. É a cura para crises. Quem sabe não foi para um tempo como esse que ele a levantou? Do outro lado do silêncio, há uma fonte que sacia as almas feridas da humanidade sofredora. Descobrir a sua voz não é uma conquista, mas um encontro. E esse encontro foi marcado. Você aceita o convite?